Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de Respondendo Perguntas, Tirando Dúvidas com o advogado de imigração, hoje, doutora Aide, aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado pela participação, doutora. Obrigada pelo convite. Antes da gente começar, doutora, eu quero perguntar se houve alguma mudança na imigração, alguma coisa que afeta nós, enquanto imigrantes, seja para pessoas que já estão aqui nos Estados Unidos ou pessoas que estão vindo. Bom, primeiro eu quero agradecer o Roger por sempre estar me convidando e também gostaria de falar para as pessoas que não sabem que tem muita gente aí que está seguindo a gente por primeira vez. Temos muitas pessoas que mandam inbox sempre agradecendo essas lives que a gente faz já há um bom tempo nesses lives juntos, né, Roger? E uma coisa que eu acho bom, assim, às vezes repetir é que eu sou americana. Então, às vezes a gente recebe perguntas e comentários, né, sobre advogado que, né, fala português, mas às vezes pode perceber que estou errando em alguma coisa, né? Eu nunca morei no Brasil, eu nunca estudei português, então igual todos vocês imigrantes que estão aqui aprendendo, tentando melhorar, a gente sempre pede um pouco de paciência com a doutora, tá? Mas vamos lá. Então, o que mudou? A gente sabe que muitas pessoas estavam comentando sobre os estudantes, né? Foi uma grande mudança recentemente quando liberaram para estudantes poderem entrar nos Estados Unidos sem fazer a quarentena. Então, anteriormente, por causa das ordens executivas, estávamos e ainda continuamos com muitas restrições. Então, se você não é residente, portador de green card, você tem que fazer a quarentena. Se você não é cidadão, tem que fazer a quarentena. Existem algumas exceções para parentes, entre outras categorias, mas o foco dessa mudança era para os estudantes. Então, pessoas que se encontravam no Brasil ou outros países que já estavam com o visto, né, o F1, no passaporte, mas devido a essas mudanças não conseguiam entrar. Eles precisam atualizar o I-20, que é o documento que a escola vai providenciar, e no I-20 ele tem o start date. O start date é a data que você vai iniciar o seu curso aqui nos Estados Unidos. Então, a data teria que falar dia 1º de agosto, né? Não pode falar 1º de julho, nem 1º de junho, que você vai ser barrado na entrada nos Estados Unidos. Agora, você pode entrar 30 dias antes do seu curso iniciar. Então, se a data lá é dia 1º de agosto, ou após essa data, e você quer entrar 30 dias antes, aí não teria problema. Então, usando esse exemplo de agosto, a pessoa poderia entrar 1º de julho, tá? Então, essa foi uma das grandes mudanças. Como você bem pode imaginar, Roger, eu recebo todos os dias perguntas sobre quando que o consulado vai reabrir a embaixada no Brasil. Por quê? Todos os nossos clientes e muitos seguidores também estão reportando que todas as entrevistas que estavam agendadas para maio e junho já foram cancelados e jogados para novembro e dezembro. Então, realmente é uma informação que consta na embaixada que eles não têm previsão de reabertura. Eles estão pegando primeiro os casos de urgência, casos de família também, mas a gente não tem previsão. Então, até a gente tem P1, O1, R1, a gente tem vários tipos de vistos de não imigrantes, que são vistos de trabalho temporário, mas eu não tenho essa previsão. Agora, as pessoas sempre querem a minha opinião, né? Doutora, você pode falar a sua opinião de quando vai reabrir? Eu estou torcendo para abrir este ano ainda. Mas a gente começa a ficar um pouco preocupado quando você vê que as datas que são os reagendamentos são para novembro e dezembro, né? Porque são pessoas que já estavam agendados e que não conseguiram atender. Então, eu acho que eles vão tentar primeiro tratar com esse backlog. Backlog é um termo que a gente usa muito nos Estados Unidos quando existe uma fila anterior, né? Então, a gente tem que colocar essa fila para andar e entrevistar essas pessoas antes de começar a receber novos casos. Sabemos que os agendamentos já estão super, assim, limitados para você conseguir, por primeira vez, um visto de estudante ou de turista. Já tem poucas datas disponíveis para este ano. Então, eu espero que eles reabrem e começam a reagendar normalmente, mas eu vejo um pouco complicado esse assunto, Roger. Jonathan Produções, mandou R$ 5, muito obrigado, Jonathan. Doutora, se a mudança de status não for aprovada, vem alguma carta de deportação? Como que funciona? Boa pergunta, Jonathan. Então,
Anteriormente, na administração anterior, a gente sabe que muitas pessoas estavam recebendo uma carta de deportação, né? Pessoas até que não faziam nenhuma extensão, mas que entravam e sobreficavam o prazo. Mas as políticas anteriores não era assim. Se fosse negado uma troca de status, você vai receber uma carta dizendo que foi negado o seu processo, que você tem normalmente 33 dias para sair do país. Mas não era comum você receber uma carta de deportação. Eu até postei a semana passada um artigo from Washington Times que falava que esse mês de abril foi uma decline, né, diminuiu o número de deportações em essa administração, tá? Porque ele falou, o presidente Biden, a gente vai focar nas deportações em pessoas que são um risco para esse país. Um risco seria o quê? Pessoas que são que fazem crimes, tráfico humano, tráfico de droga, algum antecedência criminal aqui nos Estados Unidos. Então, a meta não era deportar pessoas que simplesmente, eu falo, que a gente sabe que não é correto, mas simplesmente sobreficaram seu status, né? E não é assim, no ponto de ver de muitas pessoas, não é assim o crime, né? Não é uma coisa tão grave assim. Então, eu acho que teria que tentar evitar, se for possível, Jonathan, tá? Se não foi aprovado, às vezes você tem como recorrer o caso, e fazer um motion to reopen ou motion to reconsider, que são basicamente um apelo, né? Se for negado. Às vezes tem base na lei, às vezes tem circunstâncias que permitem você aprovar, né? Por que foi feito errado ou atrasou. Então, acho que também é o caso de se informar um pouquinho mais dessas opções. A próxima pergunta é do RCDJ, uma pergunta bem interessante. Ó. Eu tenho passaporte europeu, consigo o EB3, visando que não tenho como investir em visto de investidor? Eu acho que talvez existe uma confusão entre o E2, que é para as pessoas que têm o passaporte europeu. Portugal não está na lista, para muitas pessoas que perguntam, né, sobre qual país. Existe uma lista de países que fazem parte do comércio, como você fala, um acordo internacional com os Estados Unidos, e é o E2. Agora, o EB3, ele não tem que fazer nenhum investimento, mas teria que ter uma oferta de emprego. Então, são dois vistos totalmente diferentes. Um é de não imigrante, que é o E2, para as pessoas que têm esse passaporte europeu. E aí teria que fazer, sim, um investimento por volta de $100 mil. Depende muito do tipo de negócio que você vai fazer. E daí o EB3, ele já é um visto de imigrante, que seria um green card, caso foi aprovado o benefício. Então, eles têm requerimentos diferentes, totalmente, um é não imigrante, um imigrante, então eu acho que fez uma confusão aí com o termo que ele usou. Vamos para a próxima pergunta aqui, depois eu vou ler um superchat, é do Márcio Gordon. Ele perguntou o seguinte, essa é bem interessante. O F2, se receber uma oferta de trabalho, pode aplicar para o EB3? Ele corrigiu aqui abaixo, EB3. Ok. Sim. Sim, o F2, para quem não souber, é o dependente do estudante, que é o F1. Então, talvez a esposa dele tenha o F1 e ele é F2. E se ele estiver mantendo o status aqui legalmente, né, a esposa estudando, ele como dependente, não teria nenhum problema alguém aplicar e pedir o EB3 para ele. Vamos para o próximo superchat aqui, a gente tem que dar prioridade ao superchat. Sim. É o do Paulo Calil, ele mandou R$10, muito obrigado, Paulo. Ele perguntou o seguinte, estou nos Estados Unidos com visto F1, quero me casar com uma brasileira que está com visto de turista, status legal. Após o casamento, posso adicionar ela como F2? Como funciona? Obrigado. É uma pergunta interessante. Sim, muito boa pergunta, Paulo. Então, ele está como F1. Ele é estudante, ele está aqui nos Estados Unidos legalmente. Namorada brasileira visitando, ela está como turista hoje. Ela pode fazer uma troca de status para F2 após eles casarem? Sim. Ela tem esse direito por ser cônjuge e esposa de um F1. Ela vai se converter em independente. Então, caso você precisar de qualquer assessoria, você pode mandar e-mail, inbox, WhatsApp, que nós podemos te ajudar. A próxima pergunta é do Vilmar Carvalho. Qual a possibilidade de ter o visto para tomar vacina contra a Covid, doutora? Eu ouvi um termo que eu até gostaria de perguntar para a senhora se existe mesmo. O turismo de vacina.
Isso está acontecendo? Tem essa possibilidade ou não? Não, eu não vi nada sobre isso ainda, mas o que eu vi, que eu imagino que muitas pessoas já ouviram, é essa questão de passaporte de vacina, né? Que Estados Unidos está falando com a Europa também em fazer um passaporte, uma carteirinha de vacina que vai dentro do passaporte da pessoa, que eles vão poder ter esse controle para ter certeza que você foi vacinado com uma das vacinas que é aprovado, né? Então já falaram, por exemplo, que a Europa já falou, né? Estados Unidos ainda está divulgando essas informações, que provavelmente até junho ou julho vamos ter, né, as regras de como vai funcionar isso, que somente vão poder entrar na Europa pessoas que tomaram certas vacinas. Então, não é que assim, você vai ter que ter um certo visto, não. Qualquer visto vai poder entrar se provar que tiver a vacina. Já falaram que Coronavac, que aqui a maioria dos brasileiros tomaram, não está na lista. Teria que ser AstraZeneca, Moderna, Pfizer, tudo isso assim. Por enquanto, Roger, até meu conhecimento, né, não está em prática ainda. A gente está ouvindo as conversas que provavelmente isso vai ser implementado daqui 30, 60, 90 dias. E a gente vai notificando vocês no nosso Instagram. Vamos para a próxima pergunta, é da Denise, ela dividiu em 2 pedaços. Ó. Ela falou o seguinte: não cabe a minha pergunta, mas se ela puder me responder, seria muito válido. Minha filha está nos Estados Unidos indocumentada, pois não conseguiu mudar o status, pois ficou desempregada um pouco antes da pandemia. Aqui ela complementa: fiquei sabendo que vai ter, tão logo, alguma forma de regularizar. Isso é verdade, doutor? Existe essa possibilidade de regularização para pessoas que estão indocumentadas? Sim, então, primeiro que eu acho que todas as perguntas são válidas, tá? Então, sempre que você tem uma dúvida, tá fazendo a coisa certa de tentar se informar. Muitas pessoas já sabem que tem um bill, né, um decreto que o presidente Biden apresentou para o Congresso. Eles estão avaliando mais de 100 páginas de coisas relacionadas com imigração. Algumas coisas nós já estamos vendo, assim, na prática, que eles querem ajudar certas pessoas, certas categorias como DACA, poder se legalizar aqui nos Estados Unidos, entre outras pessoas, né? A gente não tem, assim, todos esses detalhes ainda, porque não foi aprovado. É um decreto, ele é apresentado, depois os republicanos, os democratas, eles vão sentar, discutir, refinar, para depois ver como eles vão aprovar. Isso são assuntos que eu falo, Roger, que às vezes tem pessoas que vem de um sonho falso, que eles falam aí, ó, vai começando, né, se organizar, preparar seus documentos, vai imprimindo o seu I-94. Eu acho um pouquinho assim, que não cabe esse tipo de comportamento, né, porque a gente não sabe nem se existe uma lei ainda, é uma proposta, né, mas se for aprovado, a gente vai ter que avaliar. Se eles falarem assim, ó, as pessoas que estão aqui mais de um ano, as pessoas que estão aqui mais de 3 anos, porque da forma que foi apresentado, era quem já estava aqui, ilegal, desde janeiro deste ano. Então, muitas pessoas ficaram com a expectativa e a esperança alto que, nossa, faz um ano que eu tô aqui, eu tô legal, espero que eu me enquadro. Eu não tenho essas informações ainda, mas eu acho que tudo pode acontecer, a gente tem que ter fé e esperança que realmente vão mudar as coisas, vão criar algumas flexibilidades para as pessoas que já estão aqui, provavelmente, Roger, pessoas que nunca fizeram nada errado em termos de nenhum crime, pessoas que entraram legalmente, eu acho que tudo isso vai contar no favor das pessoas. A próxima pergunta é do Bruno César. Ele fez o seguinte: qual a possibilidade de conseguir uma permissão de trabalho entrando com visto de turista e mudando o status, doutora? Sim. Então, esse exemplo que eu gosto de usar muito foi o que aconteceu na pandemia, né? Que a gente tinha muitas pessoas que estavam aqui como turista, daí viram, ó, não vou conseguir voltar, vou cancelado, vou aproveitar que eu tô aqui, vou fazer um curso de inglês online, virtual, não me interessa, vou aproveitar um momento. E muitas pessoas começaram a estudar. Daí eles ouviram com as colegas da escola que existia uma exceção para poder trabalhar, só que não se aplicava àquelas pessoas que acabavam de entrar. Então, existe uma exceção para quem é estudante, que está estudando há mais de um ano aqui nos Estados Unidos, e se você se encontrar numa situação que é fora do seu controle, que está afetando a sua situação financeira negativamente, ou seja, Covid impactou porque o dólar estava 2 para 1 ou 3 para 1, de repente, do dia para a noite, 6 para 1.
Então, essas pessoas, houve uma perda financeira, financial loss, que a gente fala, que foi fora do controle. Foi por causa do dólar, o câmbio mudou do dia para a noite. Então, nesse caso, a gente conseguiu pedir a autorização de trabalhar para muitos estudantes que estavam aqui, que tinham apresentado contas bancárias do Brasil para bancar os estudos, né? O sponsor era brasileiro, ou eles usaram contas próprias. Mas, assim, depende muito, Bruno, porque talvez você está aqui como estudante ou turista, muda para estudante, depois alguém quer contratar você. Então, é um caso a caso, né? Depende muito da sua experiência, mas normalmente, assim, em geral, a regra é que turista e estudante não podem trabalhar. Mas estudante tem algumas exceções da lei, teríamos que ver se você se enquadra. Por exemplo, se você faz faculdade, universidade, provavelmente pode fazer um OPT ou CPT, que é um treinamento, um estagiário, mas pago, relacionado com a área de estudos que você está fazendo. Lembrando, pessoal, que todas as redes sociais da doutora Aide vão estar na descrição do vídeo. Caso você queira marcar uma consulta com ela, passar o seu caso, as redes sociais vão estar abaixo, inclusive os telefones para você agendar uma consulta e entrar em contato, beleza? E não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal.